Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nosso país, uma notícia aqui, outra ali. Pulverizadamente, nós temos notícias de um prédio, de um condomínio, de uma casa que vem ao chão porque alguma coisa aconteceu na sua formação, na sua fundação, na sua construção. E isso não é raro ouvirmos num país. Mas eu confesso a você que é difícil de ver uma notícia que alguém fez a sua casa, fez o seu apartamento, fez o seu prédio, investiu o seu recurso financeiro, às vezes até a sua vida, confiou naquela construtora, confiou naquela empresa e de repente desaba a sua vida, desaba a sua história. Isso quando não há vítimas fatais, que é o pior. Há uma diferença grande entre a explosão e a implosão. A explosão, fragmentos daquilo que foi explodido, podem alcançar quilômetros de distância. A implosão é algo para dentro. Muitas vezes, como ser humano, alguns têm esse comportamento, eles explodem. Outras vezes, alguns implodem, puxam tudo para dentro e aí vão sofrendo. Falando do comportamento humano, às vezes é prefiro que uma pessoa lá na sua casa, no seu cantinho, exploda, do que aquele que implode, que vai somatizando. Mas voltando ao nosso assunto da explosão, da queda, do desabamento, quantas vezes você já viu algumas coisas, alguns sonhos desabarem na sua vida? Essa semana no jornal, uma pessoa dando entrevista, então a pessoa dando entrevista disse: desabaram os meus sonhos. Ali estava toda a expectativa da minha vida. E muitas vezes é assim. Você está caminhando na sua vida, você está fazendo os seus projetos, você está indo para o seu trabalho, voltando, cuidando da sua família, na sua academia, está tudo direitinho, direitinho. De repente você tem uma notícia que algo desabou à sua volta. Você já viu de fato alguma casa sólida, alguma construção sólida desabar? É quase impossível você ver algo sólido desabar. É quase impossível você ver algo com um bom fundamento ser destruído. Porque só aquilo que não tem um bom fundamento pode desabar de uma hora para outra. Quem nunca ouviu falar de um deslizamento de terra num lugar? Quem nunca ouviu falar de uma casa que estava numa encosta e de repente uma tempestade veio e derrubou? O que eu quero dizer para você é que para que algo desabe, antes alguma coisa foi aos poucos cedendo na sua fundação. Alguma coisa foi sendo invadida, minada, desestruturada, até chegar ao ponto de cair ao chão. Esses problemas são fortes, mas fortes candidatos a derrubar um grande empreendimento. Olha o que diz o Salmo 11, versículo 3. Se forem retirados os fundamentos, que poderá fazer o justo? O salmista está nos dizendo que o segredo da vida está nos fundamentos. O ser humano precisa cuidar dos seus fundamentos. Porque se você cuidar dos seus fundamentos, se os seus fundamentos forem sólidos, fortes, a única coisa que vai derrubar é a intencionalidade. É se você disser, não, eu vou explodir ou eu vou implodir. Você só joga alguma coisa no chão quando há intenção. Se você tiver bons fundamentos, fora a intencionalidade, nada pode derrubar, nada pode destruir, nada pode desabar algo que tem um bom fundamento. Jesus contou uma história, uma parábola, e eu acho profundo a visão dele, como tudo que Jesus fez. Ele disse que é bem-aventurado o homem que escutou as palavras dele e as colocou em prática. Por quê? Porque se você escutar as palavras de Deus e colocar em prática, você é um homem bem-aventurado, porque você consolidou a sua vida, consolidou a sua casa, a sua história na rocha. E aí vem rios, tempestades, maremotos, terremotos, vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu empreendimento, mas não vai cair porque tem um fundamento sólido. Mas um homem que escuta as palavras de Jesus e não as pratica, não é um homem bem-aventurado. Porque vem a tempestade, os rios, os maremotos, os terremotos, do mesmo jeito que vem sobre a casa que tinha um bom fundamento.
Mas se você não tiver um bom fundamento, se você construiu na areia, quando vierem as tempestades, vai cair. Então eu quero convidar você que escuta essa gota nesta manhã a desfrutar da graça consolidadora de Deus. Desfrutar do perfil de um homem bem-aventurado. E um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada é aquela que escuta as palavras de Jesus e as coloca em prática. Se você escutar as palavras de Jesus, se você conhecer a vida de Jesus, se você entender o sacrifício do Calvário de Jesus e colocar em prática, você está cuidando dos seus fundamentos. E se você cuidar dos seus fundamentos, a sua casa não vai cair. Então, tudo na vida nós precisamos do fundamento. Relacionamento com os filhos, com o pai, com o genro, com a sogra, com a nora, nos trabalhos, nas finanças, na saúde. Nós precisamos de fundamentos. E eu quero te dar aqui, para finalizar essa minha gota, 3 fundamentos importantíssimos na vida de um ser humano. O primeiro é o que Jesus disse explicitamente, é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, mas leia a Bíblia não como um manual religioso, mas como a voz de Deus. A segunda coisa é o que Jesus falou explicitamente também, que é a oração. A oração é um fundamento extraordinário. E o terceiro, Jesus falou de uma forma mais pedagógica, que é o relacionamento direto com Ele. Ou seja, se você escutar as minhas palavras e colocar em prática, ou seja, esse relacionamento, você vai cuidar dos seus fundamentos e nada vai desabar na sua vida. Pai, obrigado pelas pessoas que escutam essa gota, Senhor. Nos ajuda com os nossos fundamentos. Fundamento da oração, da palavra e do relacionamento com Cristo. Nos dá um dia em paz. Da tua graça, na tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus.